Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal de Fé em Fé. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e preocupante para muitos cristãos. Por que Jesus Cristo tem perdido a centralidade nos cultos de hoje? Sabemos que para os cristãos, Jesus deve estar no centro de tudo. No entanto, parece que em muitos lugares, essa centralidade está sendo deslocada. Vamos discutir os motivos que estão por trás disso e entender como podemos restaurar o foco em Cristo nas nossas igrejas. Então fique com a gente até o final, pois essa reflexão é essencial para a nossa fé. Um dos principais motivos para a perda da centralidade de Cristo nos cultos é o foco excessivo na prosperidade material. Muitas igrejas têm colocado o sucesso financeiro e a aquisição de bens acima dos ensinamentos de Jesus. Pregações que antes tratavam da vida eterna, da transformação espiritual e da salvação, agora muitas vezes giram em torno de como alcançar sucesso e prosperidade aqui na Terra. A mensagem de prosperidade atrai muitas pessoas, mas o problema é que ela desvia o foco daquilo que é mais importante: nossa relação com Jesus e o propósito eterno da nossa fé. Em Mateus capítulo 6 e versículos do 19 a 21, Jesus nos alerta sobre o perigo de acumular tesouros na terra e nos incentiva a buscar primeiro o reino de Deus. No entanto, muitas pregações acabam promovendo o contrário. A consequência disso é que a verdadeira mensagem do Evangelho é distorcida. Em vez de levar as pessoas a uma transformação de vida, a fé se torna um meio para alcançar bens materiais. E quando isso acontece, Cristo deixa de ser o centro. É importante lembrar que Jesus nunca prometeu uma vida de riqueza material para todos os seus seguidores. Pelo contrário, ele nos alertou sobre as dificuldades e os desafios da fé. Portanto, precisamos retornar a uma compreensão mais bíblica e equilibrada da prosperidade, onde o foco esteja na riqueza espiritual e não nos bens terrenos. Outro fator que tem tirado Cristo do centro dos cultos é a crescente cultura do entretenimento. Muitas igrejas, preocupadas em manter as pessoas engajadas e atraídas, transformam os cultos em verdadeiros shows. O culto, que deveria ser um momento de adoração e reflexão, muitas vezes se parece mais com uma apresentação teatral ou musical. Claro, não há nada de errado em ter uma apresentação de louvor e adoração criativa, mas quando isso se torna o foco, em vez da mensagem de Cristo, o propósito do culto é comprometido. As luzes, os efeitos visuais e até as pregações cheias de performance podem ser mais sobre entreter do que sobre adorar. Jesus nos ensina em João capítulo 4 e versículo 24 que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não precisa de efeitos especiais, mas sim de um coração sincero e voltado para Deus. Precisamos lembrar que o culto é sobre Ele e não sobre nós. Quando o entretenimento toma conta, há um risco de superficialidade. As pessoas podem sair do culto se sentindo bem, mas sem uma transformação profunda. E assim, o verdadeiro significado de Cristo em nossas vidas acaba sendo deixado de lado. As mensagens motivacionais também têm ocupado cada vez mais espaço nos cultos, diminuindo a ênfase em Cristo e na cruz. Muitas pregações hoje se assemelham a discursos de autoajuda, focando mais em como as pessoas podem melhorar suas vidas e alcançar seus objetivos pessoais, do que em como elas podem crescer espiritualmente e se aproximar de Jesus. Embora não haja nada de errado em encorajar as pessoas a superarem desafios, isso não pode ser o foco principal. O Evangelho não é uma ferramenta para automotivação, é uma mensagem de redenção. A verdadeira transformação vem de Cristo, não apenas de uma mentalidade positiva. Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 2. Pois decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Isso nos mostra que a mensagem central do Evangelho deve sempre apontar para Jesus, sua morte e ressurreição, e não para uma filosofia de vida motivacional. Mensagens motivacionais podem deixar de lado o pecado, o arrependimento e a necessidade de salvação. Ao fazer isso, elas substituem a obra redentora de Cristo por uma versão diluída da fé, onde Jesus é apenas um exemplo de sucesso e não o Salvador. A secularização da igreja é outro fator que tem afastado Jesus da centralidade dos cultos. Muitas igrejas, na tentativa de se tornarem mais acessíveis ou modernas, acabam incorporando elementos da cultura secular que não se alinham com os ensinamentos de Cristo. O resultado é que a mensagem do Evangelho pode ser diluída ou comprometida. Em vez de pregar sobre arrependimento, salvação e santidade,
as pregações acabam refletindo valores da cultura popular, como o individualismo e o relativismo. Precisamos lembrar que a igreja é chamada para ser luz do mundo, Mateus capítulo 5 e versículo 14, e sal da terra. Quando tentamos nos adaptar demais ao mundo, podemos perder nossa identidade como seguidores de Cristo e, com isso, deixar de lado o propósito de proclamar sua verdade. A igreja não deve se moldar aos padrões do mundo, mas sim apresentar a Cristo como a verdadeira resposta para os problemas da humanidade. O individualismo, uma marca da sociedade contemporânea, também tem influenciado a forma como vivemos nossa fé. Muitos cristãos enxergam sua relação com Deus de maneira extremamente pessoal, o que é bom até certo ponto, mas pode se tornar problemático quando Cristo deixa de ser o foco para dar lugar a uma fé centrada em si mesmo. Quando a fé cristã é vivida de maneira individualista, ela se torna mais sobre o que eu quero, como eu me sinto e o que Deus pode fazer por mim. Isso tira o foco de Cristo e de sua obra coletiva de redenção, transformando a fé em algo centrado nas preferências pessoais. Precisamos resgatar a visão de que somos parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 27, onde cada um de nós tem um papel, mas Cristo é o cabeça. A fé não é sobre o que Deus pode fazer para mim individualmente, mas sobre o que Ele fez por toda a humanidade através de Jesus. Quando o individualismo toma conta, o culto se torna uma experiência personalizada, onde as preferências pessoais ditam o que deve ser pregado, cantado e vivido, e Cristo é colocado de lado. Em uma era de redes sociais e influenciadores, muitas igrejas sentem a pressão de agradar o público, em vez de pregar a verdade do Evangelho. O medo de ofender ou perder fiéis leva algumas igrejas a suavizar a mensagem de Cristo. Pregações sobre arrependimento, sacrifício e santidade são substituídas por mensagens mais agradáveis e fáceis de ouvir. O foco passa a ser em como atrair mais pessoas, em vez de como fazer discípulos comprometidos com Jesus. Mas a verdade é que Jesus nunca comprometeu sua mensagem para agradar a multidão. Em Mateus capítulo 10 e versículo 38, ele diz: "Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim." É uma mensagem forte, mas é a verdade que nos liberta. Ao tentar agradar a todos, muitas igrejas acabam deixando de lado a mensagem essencial de Jesus, que envolve transformação, compromisso e redenção. O relativismo moral e teológico é outra razão pela qual Jesus Cristo tem perdido a centralidade nos cultos modernos. Hoje em dia, muitas igrejas estão evitando posições claras sobre questões morais e doutrinárias, adotando uma postura mais flexível, na tentativa de serem inclusivas e tolerantes. Isso significa que, em vez de pregar o Evangelho em sua totalidade e verdade, muitas vezes se escolhem apenas partes que são socialmente aceitáveis. Como resultado, a mensagem de Cristo é diluída e a verdade absoluta do Evangelho é comprometida. Jesus nos disse em João capítulo 14, versículo 6, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." O Evangelho é claro sobre o que é certo e errado. No entanto, o relativismo faz com que algumas igrejas deixem de ensinar esses princípios fundamentais em nome da aceitação social. Se a verdade de Cristo é negociada ou relativizada, ele perde o lugar de honra e centralidade. O Evangelho deve ser ensinado e vivido em sua plenitude, sem medo de enfrentar questões difíceis. Quando deixamos de lado os padrões de Cristo, estamos abrindo espaço para perdermos o foco nele. A superficialidade espiritual também tem sido uma razão pela qual Cristo tem perdido seu espaço central nos cultos. Muitos cristãos vivem uma fé rasa, onde o relacionamento com Deus é baseado apenas em experiências emocionais e eventos esporádicos, em vez de um compromisso profundo e contínuo. Muitas vezes, a espiritualidade é medida pela quantidade de eventos ou cultos frequentados, ou pelo quanto alguém se sente bem em um determinado culto. No entanto, isso é uma visão superficial da fé. O verdadeiro discipulado envolve crescimento espiritual constante e um relacionamento profundo com Cristo. Em Hebreus capítulo 5 e versículos 12 a 14, vemos a crítica àqueles que, mesmo sendo cristãos há muito tempo, ainda necessitam de leite espiritual em vez de alimento sólido. Isso mostra que há uma expectativa de maturidade e profundidade na vida cristã, algo que vai além de emoções momentâneas. A superficialidade espiritual afasta os cristãos de um verdadeiro encontro com Cristo.
Quando o foco é em experiências passageiras, a centralidade de Jesus como aquele que transforma e santifica a nossa vida é perdida. Precisamos redescobrir o valor do crescimento espiritual consistente e da busca genuína por Cristo. Outro fator que contribui para a perda da centralidade de Jesus nos cultos de hoje é a falta de ensinamento sobre o Evangelho completo. Muitas pregações têm se concentrado em temas específicos, como prosperidade, autoajuda ou motivação, mas negligenciam o coração do Evangelho, a morte, ressurreição e o retorno de Jesus. O Evangelho completo inclui a salvação, o arrependimento, o poder transformador do Espírito Santo e o chamado à santidade. Ao omitir ou minimizar esses aspectos, a mensagem de Cristo é fragmentada e as pessoas podem não compreender plenamente o significado de sua fé. Em Atos capítulo 20, versículo 27, o apóstolo Paulo diz que não se esquivou de proclamar todo o conselho de Deus. Isso nos lembra que o Evangelho deve ser pregado em sua totalidade, sem omissões. Ao focarmos apenas em partes convenientes, Cristo deixa de ser o centro da mensagem. Se queremos restaurar a centralidade de Jesus nos cultos, precisamos retornar a uma pregação fiel do Evangelho em sua plenitude. Isso significa falar sobre o arrependimento, o pecado, a graça, a justiça e a volta de Cristo. Temas fundamentais que não podem ser negligenciados. A adoração cristocêntrica, que deveria ser o centro dos cultos, tem sido desvalorizada em muitas igrejas. Em vez de louvores que exaltam diretamente Jesus e sua obra redentora, temos visto canções que focam mais no eu, nas necessidades, sentimentos e desejos pessoais. Embora seja importante expressar nossas emoções e necessidades diante de Deus, a adoração cristocêntrica nos chama a colocar Cristo no centro de nossa adoração. Ele deve ser exaltado acima de todas as coisas, e nossos cânticos e orações devem refletir isso. Em Colossenses capítulo 3 e versículo 16, Paulo nos instrui a cantar com gratidão a Deus em nossos corações. A verdadeira adoração é aquela que é centrada em Deus e em sua glória. Quando nossa adoração se torna centrada em nós mesmos, a figura de Cristo se perde. Para restaurar a centralidade de Cristo, é essencial que nossa adoração volte a ser sobre Ele. Isso significa escolher cânticos, preces e posturas que o exaltem, colocando em primeiro lugar em tudo o que fazemos durante o culto. Finalmente, um fator que tem contribuído para a perda da centralidade de Jesus nos cultos é o enfoque no sucesso e realização pessoal. Em muitos cultos, a ênfase tem sido colocada na realização de metas pessoais e no sucesso profissional, em vez da transformação espiritual que Cristo oferece. Essa abordagem cria uma mentalidade de que Jesus existe apenas para nos ajudar a alcançar nossos objetivos terrenos. Mas o verdadeiro propósito de Jesus não é apenas abençoar nossa vida aqui, mas nos oferecer uma nova vida e uma nova perspectiva eterna. Em Marcos capítulo 8 e versículo 36, Jesus nos alerta: "Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" O foco excessivo no sucesso terreno nos afasta da verdadeira essência do Evangelho, que é a transformação de vidas e o foco no reino de Deus. Portanto, para restaurar a centralidade de Cristo, precisamos mudar o foco dos cultos. Em vez de buscar apenas realizações pessoais, devemos lembrar que Cristo nos chama para algo muito maior: uma vida de entrega, sacrifício e serviço a Ele e ao próximo. Hoje, falamos sobre os muitos fatores que têm contribuído para a perda da centralidade de Jesus nos cultos. Vimos como o foco na prosperidade, entretenimento, mensagens motivacionais e outras questões têm tirado Cristo do centro. Mas como cristãos, somos chamados a restaurar essa centralidade, colocando Jesus novamente como o foco da nossa adoração, pregação e vida. Se você sente que sua igreja ou sua vida pessoal precisa voltar a ter Jesus no centro, que tal começar agora? Cristo nunca nos deixou. Ele continua nos chamando para um relacionamento profundo e transformador. Vamos juntos buscar essa centralidade em nossas vidas e igrejas. Se esse vídeo te fez refletir, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Deixe nos comentários temas que vocês acham interessante para abordarmos nos próximos vídeos. Que Deus abençoe sua jornada de fé. Até a próxima!